Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade nas atividades. Essa semana o conteúdo que iremos conversar é sobre águas continentais e águas oceânicas, né? As terras emersas, quase todas encontradas no hemisfério norte, cobrem apenas 29% da superfície do planeta. Os mares e os oceanos, situados principalmente no hemisfério sul, correspondem a 71% da superfície do globo. E os rios e lagos, a menos de 3%. O total da água presente na Terra pode ser dividido em dois grandes conjuntos: águas oceânicas, ou seja, de mares e oceanos, representam 97% do total. Águas continentais, que abrange geleiras, aquíferos, rios, lagos, representam 2,59% do total de água do planeta. São as águas doces ou não salgadas. A água está em constante circulação da Terra. Esse ciclo da água se inicia quando a água de oceanos, mares, e lagos e rios evapora na atmosfera e retoma posteriormente na forma de precipitação, né, que é a chuva, né? Uma parte da água utilizada pelos seres vivos, outra se infiltra no subsolo e se transforma em água subterrânea, e outra flui por córregos e rios em direção a lagos, mares e oceanos. Durante esse ciclo, a água pode passar pelo estado líquido, gasoso e sólidos, quando se transforma em gelo. Existem várias partes de um rio, né? O leito do rio corresponde ao fundo, ou seja, a superfície sobre a qual a corrente de água flui. A calha é o espaço delimitado pelo nível máximo de água. A calha do rio quase nunca é totalmente ocupada. A bacia hidrográfica é a área drenada pelo rio, principalmente, e todos os seus afluentes. Ela é delimitada por formas de relevo mais elevados, né, os divisores de água. Entre outros também, existem outras nomenclaturas para a partes do rio, né? Na apostila vocês podem estar acompanhando mais detalhado. Esses que eu disse foram os principais. Águas oceânicas, podemos entender como os oceanos são imensas massas de água salgada que abrangem grande parte da superfície terrestre. A enorme quantidade de água contida nos oceanos não permanece parada. Pelo contrário, elas se movimentam o tempo todo. Dentre os principais movimentos, podem citar as ondas, as marés e as correntes marítimas. As ondas são movimentos provocados pelo vento, que sopra sobre a superfície das águas oceânicas. Quando as ondas se aproximam do litoral, elas se desdobram e se quebram. As marés correspondem aos movimentos que as águas realizam diariamente, as quais avançam e recuam. Esse fenômeno se dá por meio de forças gravitacionais, né, que é o Sol e a Lua, exercem sobre a Terra. Existem dois tipos de marés: alta ou pré-mar e baixa ou baixa-mar. Quando as águas oceânicas avançam, dizemos que a maré é alta, e quando recua é maré baixa. Esse fenômeno ocorre em períodos de cerca de 6 horas. As correntes marítimas são massas menores de água que se deslocam por distintas direções, mantendo suas características de cor, salinidade e temperatura. Isso quer dizer que elas não se misturam. Esse deslocamento é proveniente da ação dos ventos e também pelo movimento de rotação da Terra.
Por causa disso, as correntes marítimas realizam deslocamentos distintos de acordo com os hemisférios em que se encontram. No hemisfério norte, as correntes seguem em sentido horário e no hemisfério sul, deslocam no sentido anti-horário. Os fundos dos oceanos apresentam uma variedade de formas, assim como o relevo terrestre são montanhas, áreas planas, depressões que não podemos visualizar, mas que também precisam de classificação e análise, né? A plataforma continental é considerada a área mais importante do relevo submarino, pois é nessa região que a luz do sol atinge praticamente o fundo oceânico, permitindo a ocorrência de fotossíntese e o crescimento do plâncton. Esse último, indispensável para a alimentação de peixes e animais marinhos. A talude continental é outra unidade do relevo submarino, que se forma imediatamente após a plataforma continental. Nessa área, encontramos restos de seres marinhos e argila muito fina. Podemos ainda encontrar nessa região vulcões isolados e dispostos em linhas que dão origem às ilhas oceânicas, né? Planície abissal. Nessa parte, nessa zona do oceano, não há luz alguma, as temperaturas são baixas e a vida marinha não é tão abundante. Predominam peixes cegos e polvos gigantes. A cordilheira oceânica são elevações que ocorrem de forma regular ao longo dos oceanos. Estendem-se por 84 mil quilômetros no total, com uma largura por volta dos 1.000 quilômetros. Nessa área encontramos uma intensa atividade sísmica, né, tremores e vulcânica. As fossas oceânicas são depressões alongadas, né, compridas e estreitas com grande declividade que ocorrem ao longo das áreas de subducção e placas tectônicas, ou seja, são fendas que atingem grande profundidade, entre 7.000 e 11.000 metros, onde a placa oceânica mergulha de volta para o manto. Água é um recurso finito, né? Então, vamos falar que ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio, formando a molécula de H2O. A água é a principal substância para a manutenção da vida de todas as espécies. Ela corresponde a aproximadamente 70% da superfície terrestre, podendo ser encontrado em 3 estados físicos, né? Sólido, que são as geleiras, líquidos, oceanos e rios, e gasoso, vapor d'água. Apesar da abundância de água no planeta Terra, é importante ressaltar que esse recurso natural deve ter seu uso racionalizado, visto que sua quantidade e qualidade estão sendo afetadas drasticamente em virtude das ações humanas, sobretudo pelas atividades industriais, expansão urbana, agricultura, mineração, etc. Esse cenário é responsável pela poluição hídrica, poluição das águas, atingindo as águas superficiais e o lençol freático, fato que desencadeia a morte da fauna aquática, né? Os animais que vivem na água, e gera transtorno para a população. Contudo, as fábricas e as indústrias não são as únicas responsáveis pela redução da disponibilidade de água potável, pois a população, através do desperdício, também contribui com esse processo. Portanto, é importante uma mudança de hábito para preservar o bem mais valioso do planeta. Como podemos fazer? Fechar a torneira enquanto escova os dentes, reduzir o tempo no banho,
acabar com o pinga-pinga da torneira, reduzir consumo doméstico de água potável, reaproveitar a água para realização de outras atividades, como, por exemplo, lavar o alpendre, não lavar as calçadas utilizando água potável, não jogar lixo nos rios, lagos e mares, né? Devemos ter a consciência de que há um limite de água potável no planeta e que esse recurso é fundamental para a manutenção e desenvolvimento da vida. Sendo assim, temos que lutar pela preservação da quantidade e qualidade da água, mudando nossos hábitos, exigindo políticas de saneamento ambiental dos governantes, optando por produtos biodegradáveis, entre outros aspectos que possam contribuir para proporcionar água de boa qualidade para essa e para futuras gerações. Tá? Muito obrigado por hoje, é só.